É mesmo o Rafael, goleiro do Santos da seleção, em quem eu acredito tanto, que ia ser titular das Olimpíadas, provavelmente campeão e titular em 2014, dá uma trombada com um boneco e machuca o cotovelo. Então são coisas complicadas que a gente tem que ter serenidade para saber que a crise acontece com todos os grandes times, ela passa, o time volta a se engrenar, volta os jogadores do estaleiro, algumas novas contratações estão sendo feitas e poderão ser feitas outras, e daí a gente vai terminar um ano com desempenho como a torcida estava acostumada a ter. É um episódio absolutamente passageiro. Presidente Alqueçada novamente aqui, até em cima da pergunta feita pelo Pretzel, a gente sente realmente que o abatimento tomou conta do Santos. Porque, geral. Porque a gente até dizia, né, quem vencesse o duelo Santos e Corinthians, eu defendi isso nas minhas tribunas aqui na Rádio Bandeirantes, tem o meu blog lá no UOL, diz, quem ganhar esse jogo vai ser campeão da Libertadores. Eu não tinha dúvida da força dos dois. O Santos também passaria pelo Boca Juniors na minha concepção. E também, ao mesmo tempo, diz, quem perder vai tomar um duro golpe, porque algumas derrotas fazem mal, não é? Essa derrota fez mal, não é? É verdade. Fez mal. E acho que faria mal pro Corinthians também, que a gente estava falando com isso, foi campeão, merecido e tal. Mas vamos inverter, vai. Se o Corinthians tivesse perdido pro Santos, não é? E qualquer dos resultados seria encarado com absoluta e total normalidade, em princípio. Sim. Foram 180 minutos de partida disputada. Na Vila Belmiro, o Corinthians estava claramente superior ao Santos. O Arouca vinha de contusão, o Ganso de cirurgia, o Neymar de um desgaste físico de seleção óbvio. O lateral direito nós não tínhamos, improvisamos o Henrique, que não tendo o cacuete da lateral direita, deixou o Sheik que estava livre para marcar o bonito gol que ele marcou. Mas 180 minutos, um gol de diferença entre dois times que têm elencos bons, treinadores competentes e torcidas fidelíssimas, é um resultado normal e previsível. Mas o Santos vem acostumado a vencer, acostumado a dar espetáculo. Quando não dá e perde, a dor é maior. Eu continuo, eu acho que o Santos deveria ter se planejado também no caso de uma eliminação. É uma opinião apenas pessoal. Paulo Henrique Ganso não joga mais pelo Santos, presidente? Não, joga, ele tem contrato até 2015. E o Santos tem pago religiosamente o salário dele, não atrasamos um dia, tem o direito de imagem, cumprimos todas as obrigações. Quando ele tem algum problema de saúde, cirúrgico, nós o colocamos no hospital do nível do Einstein, contratamos o Pécora, provavelmente um dos maiores especialistas em joelho. O Santos cumpre com toda a sua parte e eu tenho absoluta convicção de que ele também vai cumprir. Houve um mal-entendido, ele disse para mim, num dado momento, numa reunião em que veio com os seus procuradores da DIS, que não tendo aceitado a nossa proposta, ele manifestou para mim que queria sair do Santos. E eu respeitei. Ninguém é obrigado a jogar onde não quer. Mesmo porque quando joga onde não quer, não joga. Joga mal. Eu disse perfeitamente, respeito a tua decisão. Pediram para eu abrir preço, eu falei, não, o Santos não quer vender. Você que quer sair, você que traga uma proposta. Tem uma maneira de sair que está no contrato, que é a multa rescisória. E você querendo sair e defender os interesses do Santos, você pode sair. Foi isso que eu disse. Isso foi interpretado por uma declaração do Delcir Sondas no domingo no Rio Grande do Sul, em que ele, Delcir, dono da DIS, procuradora do Paulo Henrique, falou que o Paulo Henrique não jogaria mais no Santos. Aí veio o mal-estar, aí comentário em Twitter, infilismo, foi a primeira vez. Algumas outras vezes já vieram comentários desse tipo, muito sem pensar. Mas ele é muito moço ainda, né? Tem muito chão para caminhar, muita coisa para aprender na vida. Eu já sou mais velho, já não entro mais nesse tipo de coisa. Eu acho que o senhor parece que, pela voz, o senhor desistiu do Ganso. Não desisti. Ele tem contrato até 2015. Não, mas, aparecer uma proposta. Mas desistiu de qualquer tipo de conversa. Chega. Não, chega. Conversa não tem mais. Porque eu fiz uma proposta absolutamente coerente, que praticamente triplicava o que ele ganha como piso. Não era como número definitivo, era como piso.
Ele não aceitou, os números deles eram completamente diferentes, eu diria impraticáveis no futebol brasileiro, e isso é perfeitamente possível que desencontros aconteçam entre pessoas, entidades, entre empregador e empregado. Mas o fato de que essa alteração salarial eu considerava justa e razoável, porque o salário dele tinha ficado defasado, ele não aceitou a nossa proposta logo depois, no dia seguinte ao da contusão terrível que ele teve lá no Olímpico, os procuradores não aceitaram, depois não aceitou uma outra proposta bastante interessante que a gente fez no ano passado, que ele queria sair, e aí vale o que está escrito, o contrato está em vigor. Mais uma, salvo de minha parte, sim, vamos lá, depois fique à vontade. Presidente, eu me lembro que quando o senhor era candidato, o senhor esteve aqui no programa, foi lá no shopping Frei Caneca, nós ficamos conversando 1h30, e o senhor falava entusiasmado e tal, eu só vou ficar 2 anos no Santos, né, que tinha várias ideias, mas uma o senhor falava com mais afinco e com mais entusiasmo. Um conselho gestor, um conselho de investidores para que o Santos crie um fundo de 40 milhões de reais. Isso foi em outubro de 2009. Hoje nós estamos em julho de 2012 e o fundo ainda não apareceu. Por quê, presidente? Vamos relembrar aquela nossa conversa. O número 40 foi um número que foi pensado. Eu falei, vai ser um fundo, eu não posso garantir que haverão investidores dispostos a colocar 40 e não 39 ou 45. O fundo não existia, era um fundo absolutamente pioneiro. Me perguntaram, mas é de que ordem de grandeza? 5, 10, 20, 40, 50? Eu falei, não, talvez 40 seja uma boa meta. Coloquei como meta. Acontece que eu coloquei também que para o fundo existir, seria essencial que o Estatuto do Santos mudasse. Entrasse em vigor um estatuto que desse mais transparência para o processo de gestão, que obrigasse o clube a ter balanços auditados e publicados na internet, disponível para todo o mercado. Sem o que o investidor não vai botar dinheiro. Você pode ter uma sobra na sua remuneração mensal e você vai investir naquilo que você acha que tem segurança de ter um retorno mínimo. Então, a condição primeira e primária era a reforma do Estatuto, que só entrou em vigor em 1º de janeiro desse ano. Antes do Estatuto Novo, para que não se ficasse parado esse tempo todo, criou-se uma espécie de fundo. Não é fundo porque não é público, não tem as suas cotas disponibilizadas para investidores no mercado. Mas foi fundada uma empresa com prazo determinado de duração, que vai se transformar as suas ações em cotas do fundo, que injetou 17 milhões de reais no Santos. Foi graças a este fundo, que não pode ser chamado de fundo, que o Santos trouxe o Arouca, que o Santos manteve o Rafael, que o Santos ajudou a manter o Neymar, que o Santos trouxe o Jonathan. Esse fundo existe, 17 milhões de reais, e está se transformando no fundo mesmo, que precisa ser aprovado pela CVM. É um fundo pioneiro, nunca houve nada igual. As autoridades monetárias são muito ciosas de que não se leve o investidor a equívocos em termos de aplicação, e isso é prudente. Então, é um fundo destinado apenas a investidores qualificados, ou seja, aqueles que tiverem capacidade de demonstrar que tem mais de 300 mil reais aplicados no mercado de valores imobiliários e que, portanto, conhecem os riscos que um fundo que pode dar lucro ou pode não dar representa na decisão de cada um. Este projeto foi refeito algumas vezes, nós já temos o banco emissor, nós já temos o banco administrador, está sendo terminado na sua redação final e deve ser apresentado à CVM no correr deste ano. Demorou mais do que a gente imagina? Sem dúvida. Para que existiria o fundo? Para trazer jogadores jovens para o Santos, que pudessem se projetar dentro do clube, pudessem gerar valor agregado, e esse valor, quando realizado, seria partilhado entre o clube e os investidores. Era esse o objetivo. E qual a finalidade última? Que o Santos ganhasse título, que o Santos não se mantivesse na situação deplorável que vinha em 2008 e 2009, candidato a rebaixamento, salvo por um gol espírita do Quinones em cima de um desvio da bola do Gustavo Nery. Só que o Santos, mesmo sem o fundo, começou a colecionar títulos. Nós fomos campeão paulista 4 meses depois da nossa posse, sem o fundo
e sem a Teisa estar constituída. Nós somos campeões da Copa Brasil, título que nunca tínhamos conquistado. Nós chegamos ao bicampeonato paulista, nós chegamos ao título da Libertadores, nós chegamos ao tri do Paulista, sem que o fundo fosse essencial. Os 17 milhões captados e aplicados no Santos foram bastante úteis, mas não foram essenciais. A gente teria, talvez, sido campeão da Libertadores, mesmo sem ter trazido o Arouca. Provavelmente o Anderson Carvalho anteciparia o seu lançamento. Então, fazem disso um cavalo de batalha que, de fato, não faz sentido. O prazo excede, porque não depende de mim. Eu não tenho 40 milhões de reais e, se tivesse, me viria impedido de investir no Santos. Eu não posso estar dos dois lados da mesa. Ou eu estou do lado defendendo os interesses do Santos, ou estou do outro lado defendendo o interesse do meu investimento. Então, isso eu não faço. Não sou cotista da Teisa e jamais serei cotista do fundo. Mas as coisas não acontecem com a rapidez e agilidade que a gente pretende. Mas vão acontecer. Isso é essencial para a sobrevivência do Santos? Não. O essencial para a sobrevivência do Santos é a gente manter um time competitivo, um técnico de ponta, o melhor jogador de futebol do mundo, pelo menos na minha visão, um dos 5 melhores, para ser mais amplo o meu conceito, numa histórica permanência no Brasil até 2014. Então, os insumos estão aí.